Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Ceilândia Centro, amigos e amigas que estão nos assistindo por meio do YouTube. Nós estamos mais uma vez aqui para falar e entender um pouco da Palavra de Deus. Iremos estudar hoje o capítulo 3 do livro de Isaías, esse livro que é o livro mais messiânico do Antigo Testamento. E que Deus possa estar nos iluminando, revelando às nossas vidas aquilo que Ele deseja para os nossos corações, para as nossas mentes. Amém? Que Deus seja louvado e o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma oração a fim de que o Espírito Santo possa estar realmente nos guiando durante esse mergulho na Palavra de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos e engrandecemos teu santo nome. Muito obrigado por tua santa palavra. Esteja, ó Deus, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para compreendermos melhor de ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus. Como estava falando para os irmãos e irmãs, nós estamos estudando o livro de Isaías. E como breve introdução, eu gostaria de focar na parte da profecia, do papel do profeta diante da nação de Israel, diante da nação de Judá. O profeta era um dos 3 ofícios messiânicos, ungidos do Antigo Testamento, ao lado dos sacerdotes e ao lado dos reis. Era como se o profeta fosse o representante de Deus diante dos homens. E os sacerdotes seriam, vamos dizer assim, o representante do povo diante de Deus. Os sacerdotes, eles eram derivados da tribo de Levi, da família de Arão. E os reis de Judá deviam ser da linhagem de Davi. Era uma monarquia estabelecida. Ressalta-se, meus irmãos e irmãs, que os profetas eles eram os representantes de Deus aqui na terra. Como várias vezes nós vemos o profeta falando, assim diz o Senhor. O profeta era a boca do próprio Deus falando ao povo, trazendo juízo, trazendo muitas vezes também conforto, trazendo também, às vezes, esperança. Então, outro ponto importante é que os profetas, eles procuravam anunciar a palavra de Deus sempre em sua integralidade. Mente, emoções e vontade. Eles pregavam sobre transgressões religiosas e sociais, arrependimento e muitas vezes até intercediam pelo povo. E um ponto que nós gostaríamos de destacar em relação aos profetas, trazendo para nós os nossos dias, é que nós também devemos ser profetas, no sentido de, quando estivermos falando a palavra de Deus, o que está escrito nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, nós expormos essa palavra de Deus em sua integralidade. Não aquilo que eu penso, mas aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu devo retirar Davi Rodrigues e devo colocar apenas aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Não posso falar da minha opinião. Eu tenho que falar daquilo que Deus tem para o povo, e aquilo que Deus revelou ao meu coração. Então, diante disso, meus irmãos, a primeira parte que eu gostaria de destacar justamente é isso. O papel do profeta frente a uma nação. O segundo ponto seria aquilo que o profeta diz, que é a profecia. A profecia preditiva, que significa predizer, prever. E um ponto a destacar aqui, meus irmãos, é que Deus revela o futuro para que afete o presente.
Deus revela o futuro, às vezes algo trágico que irá acontecer, às vezes esperança, mas que possa afetar o nosso presente. Possamos fazer uma avaliação da maneira como temos conduzido a nossa vida frente a esse mundo. E a profecia, ela tem alguns propósitos. O primeiro propósito é glorificar a Deus. Entendermos que a profecia indica que Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes, embora pareça que não, mas nós devemos entender que Deus está sim no controle. A soberania de Deus, o Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. A profecia preditiva é um modo dramático de mostrar esse controle, uma oportunidade de glorificar a Deus. Nada, meus irmãos e irmãs, pode frustrar ou alterar os decretos de Deus. O segundo ponto do objetivo da profecia é encorajar nós que somos cristãos, nós que somos crentes, nós que temos fé em Deus. A profecia, ela inspira confiança. Essa confiança é o resultado inevitável da certeza de que Deus controla o tempo e que, independentemente das aparências, o presente é parte da execução do programa de Deus. Nós devemos olhar com fé para o futuro revelado por Deus e deve inspirar essa confiança. O terceiro ponto, meus irmãos, é intensificar o desejo pela vontade de Deus. A profecia, ela aumenta a nossa esperança. Saber que Deus prometeu intensifica o desejo de experimentar e possuir essa promessa que Deus tem para nós. Quanto mais nós contemplamos a promessa, mais queremos que ela se materialize. O quarto ponto, meus irmãos, que eu gostaria de destacar é motivar pecadores a se arrependerem e aos santos a se purificarem. Como nós vamos ver em parte desse capítulo 3 que nós iremos estudar, Deus realmente está falando ali a uma nação que está em pecado e Deus está falando por meio do profeta Isaías que virá o juízo a essas pessoas. Então é tempo de se arrepender. Se arrepender não é chorar. Se arrepender não é se lastimar. Se arrepender é mudar de atitude, entendendo que você é limitado e necessita sim de um Cristo, de um Salvador, de um Redentor e Senhor para a sua vida. Meus irmãos, então falamos sobre o profeta, falamos sobre a profecia e devemos ter cuidado com profeta e profecia. Profeta, a boca de Deus nesse mundo. A profecia com todos esses objetivos que foram explanados aqui. Nós vamos ver agora o contexto do livro de Isaías. Isaías, ele exerceu o seu ministério em um período de sinais de mais ou menos 40 anos. A Bíblia fala entre 740 até cerca de 701 a.C. A frase inicial do livro indica que os reis que governaram Judá durante esse período foram Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. Meus irmãos, esta foi uma época de profunda agitação política em decorrência do Império Assírio. No reinado de Jotão, houve uma guerra entre Judá e os reinos unificados de Israel e da Síria. Relembrando um pouco a história do povo de Israel, Israel era dividido em 12 tribos. Elas foram divididas entre reinado do sul e reino do norte. O reino do sul compunha de Benjamim e Judá. Foram essas duas tribos. E o restante das tribos ficaram no reino do norte. E esse reino do norte, ele infelizmente se junta à Síria para destruir Judá. Não é? Eles formam uma coalizão. E assim, Acás, ele reage com medo e incredulidade. Acás era rei
de Judá. Ele recusou o sinal de Deus, como está escrito em Isaías capítulo 7 e 10. E ele tenta encontrar uma solução política. Uma vez que Israel, o reino do norte e a Síria tinham se juntado para destruir Judá, ele não tem confiança em Deus, que poderia livrá-lo. O outro rei, após Acaz, foi o rei Ezequias, ele teve uma percepção diferente. Ele se agarra à promessa de Deus e Deus o livra dos assírios, tendo como o grande gerente da sua terra Senaqueribe. Este rei, meus irmãos, ele tenta ali devastar Judá e a própria Jerusalém. Mas ao contrário do rei Acaz, Ezequias se agarra à promessa de Deus. E Deus Deus impede com que isso aconteça. Meus irmãos, durante a segunda metade do século VIII, o profeta investiu contra os governantes em razão, meus irmãos, da hipocrisia desses governantes, a ganância desses governantes, a autossatisfação, o cinismo. Com esses pecados, eles estavam levando a nação à ruína moral. Nós precisamos entender, e nós vamos ver hoje no capítulo 3, como é justamente essa questão de líderes que não estão de acordo com a vontade de Deus. É triste, porque elas conduzem a nação não a arrependimento, não a Deus, mas aos seus próprios interesses. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Só que Israel, ele peca. Judá peca, o reino do norte peca deliberadamente e é levado pelos assírios em exílio. E o reinado do sul, que é de Judá, também peca. Teve alguns reis que foram mais fiéis a Deus, mas a maioria dos seus líderes não, e é levado pelo exílio, pela Babilônia, pelos caldeus. Isaías prediz todas essas profecias estão escritas no seu livro, no livro de Isaías. Inclusive Isaías, ele também prediz contra a Babilônia, contra quem destruiu depois a Babilônia, que foram os persas. Porque Deus, meus irmãos, como nós vimos em relação à profecia, ele conhece o passado, o presente e o futuro. E esse futuro revelado a nós, ele serve para que nós estejamos nos avaliando dia por dia de como tem sido as nossas vidas diante de Deus. Então vamos lá para o capítulo 3, após essa breve introdução. Nós vamos para o capítulo 3, do versículo 1 a 15. Eu queria ler com os irmãos para que a gente mergulhasse no texto, entendesse o texto e pudesse assim fazer com que a palavra de Deus realmente fosse colocada dentro das nossas mentes e dentro dos nossos corações. Capítulo 3, versículo 1 a 15. Eu vou ler aqui, os irmãos e irmãs acompanhem. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém, de Judá, o sustento e o apoio. Todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Ele vai tirar também o valente. Olha a profecia. O guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião. O capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil, artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. Entre um povo, uns oprimirão os outros, cada um seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Quando alguém for falar com seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda tem um manto? Venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia o outro levantará sua voz dizendo: não sou médico e não há comida nem roupa em minha casa.
Não me ponham por chefe do povo. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma exibem o seu pecado e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo e os seus guias enganam você, e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa. Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos, é quem está falando. Veja, meus irmãos e irmãs, essa profecia dita pelo profeta Isaías. Neste capítulo 3, meus irmãos, há uma continuação das profecias a respeito de Judá e Jerusalém. Especificamente aqui são os pecados sociais de Judá. Dos versículos 1 a 15 será trabalhado em relação aos líderes de Jerusalém que não seguiram a vontade do Senhor. E dos versículos 16 até o capítulo 4, versículo 1, as mulheres que eram altivas naquela época. Mas essa segunda parte só será feita na próxima semana. Isaías, versículo 1. Qual que é o contexto aqui, meus irmãos? Da profecia neste capítulo 3, versículo 1, havia uma previsão de que Jerusalém seria sitiada. As pessoas naquela época elas saíam da cidade para pegar alimento e água fora ali das suas imediações. E o exército inimigo comumente ele vinha e sitiava a cidade, fazia com que as pessoas não pudessem sair daquele local. Se as pessoas não pudessem sair da sua própria cidade para pegar alimento, elas ficavam naturalmente sem alimento. Se não houvesse poços também naquele local para ter a sustentabilidade em relação à água, eles não tinham esse recurso. E fatalmente eles iriam desfalecer. Fatalmente as crianças passariam a ter fome, as pessoas passariam a ter fome. E haveria sim um grande sofrimento. E Isaías está falando: olha o que vai acontecer com vocês. Cuidado, olha o que vai acontecer com vocês. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira Jerusalém de Judá o sustento e o apoio. Todo o sustento de pão e todo o sustento de água será tirado de vocês, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, dos seus erros. Essa palavra sustento e apoio tem sons idênticos no hebraico, é interessante. Mishyan, Mishyená. E a combinação sugere, meus irmãos, severa privação, isto é, todo o sustento de pão, todo o sustento de água, o Senhor dos exércitos. Aqui, o Senhor Adon, Adonai, a pronúncia Adonai, o Senhor, o Deus como poderoso, o Senhor dos exércitos, o Senhor a quem nenhum exército está contra ele, pode estar contra ele. Porque não é o tamanho do exército que irá fazer medo a esse Deus Adon, esse Deus Adonai. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que comanda, sim, todos os exércitos. E a palavra a essas pessoas é uma palavra dura. Será tirado o sustento, todo o sustento de pão, todo o sustento de água. Por quê? Por causa
do pecado dessas pessoas, por causa do erro dessas pessoas. Meus irmãos, é necessário nós avaliarmos as nossas vidas. Aquelas pessoas, elas não avaliaram a vida delas, mas nós precisamos sim avaliar as nossas vidas. Versículo 2 a 5, aqui cita-se a categoria de vários líderes. Versículo 3, capítulo 3, versículo 2 a 5, o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, e ele vai citando aqui vários tipos de líderes. E Deus julgará sim o seu povo, removendo os líderes que eram considerados indispensáveis e colocando em seu lugar meninos e crianças sem responsabilidade. Todos aqueles líderes que eram necessários, anciãos que traziam conselhos, aquelas pessoas que manipulavam bem ali para fazer determinadas coisas no meio do povo, pessoas que tinham habilidade, pessoas que eram peritas, pessoas que eram respeitáveis, pessoas que eram capitães dos exércitos, elas serão retiradas por conta do erro. O versículo 4 traz essa palavra crianças, e no hebraico essa palavra ela só ocorre aqui e no capítulo 66 e versículo 4. Há nesta palavra a ideia de arbitrariedade ou despotismo, e aqui pode ser traduzido por pessoas manhosas, pessoas caprichosas, pessoas teimosas, referindo-se a crianças do tipo daquelas descritas lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 16. Eu vou ler aqui. Ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. É interessante notar, meus irmãos, que o cumprimento dessa profecia é constatado até mesmo pelas idades dos reis de Judá que subiram ao trono depois do rei Ezequias, na época de Isaías. Veja bem, Manassés ele começa a reinar com apenas 12 anos. Amon com 22 anos. O rei Josias foi uma das poucas exceções como um bom rei, com apenas 8 anos. Jeoacás começa com 23 anos. Joaquim com 18 anos. E Zedequias com 12 anos. Aqui também é enfatizado que na sociedade israelita, o homem mais idoso era esse chefe de família. Ele tomava as decisões da família e representava a família perante a comunidade. Mas, meus irmãos, como resultado, os membros idosos, eles são extintos. Eles são extintos, porque ali quem passaria numa situação de total anarquia, de total desordem daquela sociedade, por não terem obedecido a Deus, por não terem colocado esse Deus em primeiro lugar nas suas vidas, mas por terem desenvolvido um culto idólatra, pelos seus líderes não terem obedecido a Deus, agora quem governaria seriam pessoas que não teriam a mínima condição de governar. Há um colapso, há uma desordem social. Ricos contra pobres, como diz o versículo 5. Jovens contra idosos. Um caos total diante de uma nação que não busca Deus e diante de uma nação que não quer Deus, mas quer sim o seu próprio prazer. Meus irmãos, o versículo 6, o contexto aqui é interessante. Ele fala do manto da liderança. O manto, meus irmãos e irmãs, era uma peça tão básica do vestuário que até os mais pobres usavam nesse contexto. Ela era considerada tão essencial que, para os irmãos e irmãs verem, era proibido ficar com o manto penhorado de um homem por uma noite. É como é dito em Êxodo capítulo 22,
versículo 26 e 27. Embora, meus irmãos e irmãs, essa passagem sugira que a situação piorara, tanto que quase ninguém tinha mantos, e, portanto, a posse de um manto tornava a pessoa diferente, também existe algo especial em relação ao manto de um rei. Em textos assírios dessa época, o manto do rei ele figurava com destaque em certos rituais, especialmente o ritual quando se substituía um determinado rei. Quando o mal ou presságio indicava que a queda da vida daquele soberano estava correndo perigo, vinha um rei substituto, ele era designado para assumir o lugar dele. E esse substituto, ele era vestido com um manto real. E geralmente assumia para si as consequências por estar naquela posição. Embora não haja indícios, de acordo com a história, de que se trate desse ritual aqui, é provável, meus irmãos e irmãs, que o manto tivesse essa importante função. O versículo 6 e 7 retrata uma hipérbole, retrata um exagero, mas o profeta ele descreve aqui o julgamento por vir como algo tão terrível, que os líderes seriam escolhidos simplesmente pelo fato de terem roupas para vestir. Tamanho caos social. Mas esses próprios líderes reconheceriam que não conseguiriam ajudar a nação. Mesmo as pessoas ali, como diz no versículo 7, diz assim, não sou médico, isto é, eu não posso resolver seus problemas. Expor a insuficiência humana coloca totalmente, meus irmãos e irmãs, a autoconfiança em descrédito. Diante de uma nação que está em pecado, que tem prazer no seu erro, Isaías traz a profecia. É uma profecia dura. Lendo os relatos de Flávio Josefo, o grande historiador, ele dizia que quando Jerusalém estava sitiada pelos babilônios, pelos caldeus, as pessoas não podiam sair nem entrar. O lamento daquelas pessoas era tão intenso, o grito daquelas pessoas era tão intenso, que fora dos muros se escutava o grito e o lamento daquelas pessoas. Era um sofrimento terrível. E, meus irmãos e irmãs, nós devemos entender que a nação que não tem a Deus como Senhor e Salvador é uma nação que irá padecer. Será uma nação que a anarquia, que a desordem será o emblema desse povo. O versículo 8 continua a profecia. Lembre-se, meu irmão, que o profeta é a boca de Deus. Ele está relatando o que acontecerá com Jerusalém por conta de seu pecado. Ele começa o versículo 8 dizendo, porque explicando assim o fundamento para o colapso social nacional, a qual reside a hostilidade do povo para com Deus. Eles desafiaram, olha que ponto eles chegaram, desafiaram a gloriosa presença de Deus. Eles desprezam obstinadamente a presença de Deus em seu meio, embora a proximidade de Deus seja a esperança que eles deveriam alimentar. Judá foi abençoado com a presença especial de Deus. As nações naquela época, aquelas nações ainda não conheciam o Deus de Israel. O Deus, o verdadeiro Deus. Mas Judá, ele menospreza essa bênção e ela intensifica a severidade do julgamento de Deus para com aquelas pessoas. O versículo 9 é para colocar medo, mesmo, meus irmãos e irmãs. Veja, o aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não encobrem. Ai da sua alma,
porque fazem mal a si mesmos. Aqui é uma referência à rebeldia e ao orgulho daquelas pessoas. Os judeus, o povo de Jerusalém, estava tão destituído de vergonha quanto os habitantes aqui, compara-se aos habitantes de Sodoma. O termo ai introduz uma terrível ameaça e, se não me engano, no capítulo 5 falará de vários ais para a nação de Israel. Terrível. Castigos. O povo peca e não tem vergonha de pecar. O povo não tem mais a intenção, não tem mais a tendência de se voltar para Deus. As pessoas não fazem nenhum esforço, inclusive, para esconder isso. Os versículos 10 e 11, dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. Mas ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Aqui, meus irmãos, retrata a esperança do justo. Mesmo em meio a esse caos, há um remanescente ali. Mesmo em meio a essa desordem, a essa anarquia, há pessoas em Judá, poucas pessoas, mas são pessoas que ainda estão ali buscando, sim, a esse Deus. Há um remanescente. E há esperança para essas pessoas, poucas pessoas, mas que elas estão buscando a Deus. Mas as pessoas que são perversas, o fruto dela, aquilo que ela fizer, será contra as próprias mãos delas. Versículo 12, meus irmãos, crianças e mulheres, sob condições normais, os homens mais velhos e sábios normalmente governariam Israel, governariam Judá, mas a rebelião contra Deus obriga a nação a aceitar lideranças, como nós dissemos antes, de jovens nécios e mulheres altivas. O versículo 13 a 15, o Senhor se dispõe a pleitear. Aqui o versículo 13 a 15, meus irmãos, é como se fosse um grande tribunal. Um cenário de um grande tribunal onde Deus agora é o juiz. Um tribunal celeste, da qual ele havia recebido. E aqui se trará grandes acusações. Aqui ele proclama as acusações da corte. Deus, os anciãos, os seus príncipes. O juiz divino fez acusações contra os líderes de Israel por terem feito o povo desviar. Aqueles líderes. O meu povo, pobres. Os abusos dos líderes de Judá foram especialmente visíveis nos maus tratos que aquelas pessoas pobres fizeram. O versículo 15 tem uma expressão muito interessante, meus irmãos. Moeis a face. Para os irmãos e irmãs terem uma ideia, essa expressão significa tirar ainda o último dos poucos haveres. Seria o cúmulo da opressão àquelas pessoas. Meus irmãos, quantos julgamentos, né? Quantos pecados, quantos erros aquelas pessoas cometeram. Isaías traz a profecia. O profeta, que é a boca do Senhor, traz a profecia para que aquelas pessoas pudessem se arrepender. Ele traz o pecado específico daqueles líderes. Ele mostra claramente o que eles estavam fazendo. Mas parece que aquelas pessoas estavam cegas. Quais as aplicações para nós terminarmos? Meu irmão, a primeira aplicação que eu coloco aqui é que a nação de Judá, ela estava vivendo uma prosperidade econômica, como nós vemos. A época de Isaías, eles estavam vivendo de uma maneira próspera. E isso levou as pessoas a se afastarem de Deus, a pecarem, a errarem.
Meus irmãos e irmãs, devemos entender que a glória do mundo não passa de um sopro, um vapor, uma sombra, um reflexo, uma aparição, um nada. Essa glória do mundo, como nós vemos, é passageira. E foi isso que nós vemos aqui nesse estudo. A profecia de Isaías veio e destruiu totalmente Judá. Segundo ponto, entendamos que o pecado é algo terrível. J.C. Ryle, ele trabalha muito bem essa questão da santidade. Ele diz que o pecado começa como teia de aranha, mas torna-se uma camisa de força. O povo de Jerusalém estava assim, atado. Não sentiu nem mesmo vergonha, como nós vimos. Não é? O pecado, meus irmãos, ele cauteriza a mente das pessoas. Nos arrependamos e vejamos como tem sido as nossas vidas. O terceiro ponto, infelizmente, meus irmãos, as nações de Judá e Israel se esqueceram dos ensinamentos de Deus, inclusive os seus líderes. Líderes falhos, meus irmãos, levam o povo ao pecado, mas líderes sábios e piedosos conduzem a nação a Deus. Nós devemos, sim, meus irmãos, orar pelos nossos líderes. É o que a Bíblia diz, que eles possam reconhecer a Deus, a única fonte de vida e sabedoria. E o quarto ponto, para nós terminarmos, nós precisamos sim nos arrepender e reconhecer em Cristo o Senhor e Salvador das nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, aprendamos com os erros de Israel. Não sigamos por este caminho de luxúria, esse caminho de ostentação. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, orar é para os fracos, por isso que eu oro. Ó Cristo, venha em nós morar. Vem em mim morar, vamos nos arrepender dos nossos erros. Arrepender das nossas falhas. Colocar a nossa confiança em Deus, em Cristo, no Espírito Santo. E sermos, sim, como Ele. Amém? Que Deus possa aplicar, sim, essa palavra às nossas vidas e aos nossos corações. Tenham um bom dia, meus irmãos e irmãs.